Boa noite, meus amigos. Fala, refrigerista. Mais uma semana, reta final. Não, reta final. Acabamos de começar o mês, meu filho. Dia 4 de dezembro. Eu tô falando a reta final porque não tem reta final. O verão tá torando o pau aqui. Tá todo mundo mais cogitado, mais cobiçado. Vou chamar meu amigo diretamente de Blumenau, mais um instalador, pendurador. Marco, como é que tá a sua agenda aí? Fala para mim. Já tem instalação para amanhã? Eu consigo? Fala, Bessa, boa noite, meu amigo. Agenda? Tá louco. É difícil o pessoal conseguir agenda, hein? O pessoal aqui em Blumenau chegou o calor agora. Não tá fácil esse calor, hein? Vamos chamar o nosso amigo diretamente de Paulínia, nosso Antônio Bandeiras. Boa noite, Adriano Marizia. Boa noite, meus amigos. Ô, Rodrigo Mendes, você tem agenda disponível para amanhã? Fala, refrigerista! Não pode ficar sem o bordão, senão não passa a noite feliz, cara. Boa noite, minha audiência querida. Pessoal, já vamos dar boa noite para vocês. Escreve aqui nos comentários quem ainda tem agenda para dezembro. Enquanto isso, cowboy, chama o Rogério pra tela, chama o nosso locutor aí. Bora. Boa noite, Rogério Lima. Como é que tá a sua agenda aí? A gente consegue instalar um arzinho essa semana ainda? Rapaz, sinto muito, mas eu prometo que o começo do ano instalo e bem caprichado para você, tá? Já passa o orçamento, manda metade por Pix, tá? Para garantir a sua vaga para janeiro. Quero consertar a placa, Rogério. E a placa, dá para consertar esse ano? A placa, cara, a placa também não dá, tá? A placa nós estamos com uma demanda um pouco grande aqui, mas se você deixar reservado aí no começo do ano também, a gente pode começar a atender você. Eu tenho uns amigos aqui para indicar também. Turma nova que entrou aí da família Inverter, a turma G, logo tá fiadinho. Tudo certo, Roberto? Vamos lá? Vamos trazer nosso professor aqui. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, turma. Prazer em rever vocês todos, viu? Prazer é nosso. Obrigado por aceitar o convite novamente, professor. E aí? E tem umas perguntas diferentes hoje, hein, professor? Vamos responder. Antes de responder qualquer pergunta, pessoal, quero dar um alerta aí, porque tem alguns técnicos, né? Os técnicos aí, os caras são técnicos mesmo, mas estão fazendo mistura de gases, pessoal. Estou sabendo disso aí. Então, isso aí, pessoal, o que acontece? Não façam isso, porque essa contaminação dos gases pode ser muito, muito, muito perigosa. Há uma diferença no nível de pressão e desempenho termodinâmico e também compatibilidade entre essas formas de gás, tá? Então, cuidado, não façam isso, é muito perigoso, tá bom? Eu estou sabendo de algumas coisas que o pessoal anda fazendo fora aí, tá? Mais afastado no país aí. Cuidado com isso, pessoal, não façam isso aí. Não façam experiência, não tem um gás do tipo que você necessita, então não faça mistura de gás, tá bom? É um conselho, é um aviso, é uma cautela muito grande que vocês têm que ter em relação a essa termodinâmica entre os gases, tá bom? Fica a dica aí. Boa, Roberto. Roberto. E a semana passada eu lembrei do senhor, seu Roberto. A gente estava, para quem não sabe, a gente estava... Esse mês a gente teve a sorte, né? O presente de conhecer a minha ideia lá na China, né? Então fomos os 5 do Fala Refrigerista, ficamos 12 dias lá na China, fizemos um curso de VRF, fizemos treinamento de produto, conhecemos o laboratório de desenvolvimento, muita coisa legal nas fábricas da minha ideia. Roberto, e eles já estão vendendo split com R290 para vários países e estão desenvolvendo a rodo todo tipo de máquina com R290, Roberto. Na hora, eu e o Américo, a gente olhou e lembrou de você na hora. Falou, puta, o Roberto aqui, ó. E a gente vem e falou, olha, o que a gente tinha comentado algumas semanas atrás, né? Na Febrava e depois aqui. Agora a gente viu lá na veia, lá na China, que é onde vai pro mundo inteiro. A gente viu máquina com R22 também, viu, Roberto? Indo pra África. Não, se eu for para lá, não voltava, não. Eu ficava lá. Marca italiana, que não pode entrar na Europa a máquina, mas eles vendem para a África com a marca italiana e lá ainda pode. Então, estamos fazendo R22. Mas tinha R410, 407, 209, R32, a grande maioria é R32, tá? A maioria absoluta 32. Já é R32. Sim. Mas eles já estão produzindo 290 e desenvolvendo muita máquina com R290, Roberto. O que o senhor falou agora, sim, tem extrema importância, né? Que bom, né, cara? Que bom, graças a Deus. É isso mesmo, né? Tem que ter melhoras, né? Os fabricantes estão buscando melhoras e estão se saindo muito bem. Isso é muito bom para todos, né? Tanto para os instaladores, quanto para nós que trabalhamos nas placas, quanto
para o cliente final, né? O nosso consumidor. Boa. Roberto, eu tenho a primeira pergunta aqui para te fazer, é a respeito de testes básicos, tá? Quais os principais testes básicos, tá, para saber sobre os erros dos inverter? Que a gente precisa fazer, que teste que nós podemos fazer para saber desses primeiros erros, dos erros dos inverter? Quais os primeiros testes que tem que ser feito para descobrir os erros dos equipamentos inverter? O que você aconselha a fazer? Tá, vamos lá, pessoal. A tecnologia inverter nos ar-condicionados, ela acabou com os ar-condicionados convencionais. Já não existe mais para se dizer, né, pessoal? Para nós aqui já não tem mais. Então, nós vamos trabalhar hoje só com inverter, né? Para você fazer uma análise, o primeiro diagnóstico no equipamento eletrônico, nós temos que ter alguns parâmetros, algum conjunto de informação. Então, o que é que nós devemos olhar, primeiramente, no ar-condicionado, quando ele se encontra com defeito? Claro, por exemplo, você chegar no seu cliente lá, e o cliente ligou para ti, o ar que parou. Você já sabe qual que é o gás que ele usa, se não sabe, às vezes você esqueceu, se não sabe se é o 32, se é o 410, o 22 não se fala. Então assim, o que acontece? Primeiramente, você precisa analisar esse circuito. Lembrando que, pessoal, nem todos os erros dos ar-condicionado estão nas placas dos ar. Tem parâmetros para nós seguirmos, tá? Para nós desenvolvermos, e são metas e regras que nós temos que estar ciente disso aí, tá? O que eu tenho visto ultimamente, o que é? Muitas das vezes a placa eletrônica, ela está boa e o cara não sabe nem diagnosticar um ar-condicionado. Então, o primeiro erro, muitas das vezes, não está na placa eletrônica. Muitas das vezes, o primeiro erro está na definição de como foi instalado esse ar-condicionado. Um detalhe muito importante que vocês precisam saber, quando você vai recompor um gás, ou quando você vai tirar uma carga, tá? Você tirou claro, até em tirar, pessoal, até em tirar a carga desse gás, desse compressor, você precisa ter ciência que você não precisa ter pressa, não necessita ter pressa. Por quê? Porque pode arrastar o óleo do compressor. Muitas das vezes, o que o cara faz? O cara pega, ele está com pressa, eu vou jogar esse resto do gás fora, abre a válvula de serviço ali na toda, pronto, você arrastou o óleo do compressor, meu amigo, ali vai ter problema na frente. Você vai ter problema ali na frente. Então, esse é o primeiro passo que você precisa saber. Você tem que ter paciência, esperar o gás sair bem pouco, para não arrastar o óleo do compressor. Tá? Porque isso aí acontece. Segundo passo, ao completar um gás, ou você colocar uma botija nova aí no equipamento que foi todo eliminado o gás, tá? O que você precisa saber? Você precisa fazer a medição na balança certinho, como manda o fabricante, em gramas ou em quilo, que seja, tá? E fazer um vácuo bem feito, que aqui, pessoal, é complicado. Eu não sei aí para aí, mas aqui o pessoal aqui, para vácuo, são poucos que fazem vácuo. Isso aí faz aquele expurgão, né, chamado expurgão. Isso aí, pessoal, você vai tirar de 12 mil para 9 mil ar-condicionado. Você vai derrubar a eficiência do gás. Beleza, tranquilo. Feito um vácuo bem feito, você faz a recarga, tá? Feita a recarga, você funcionou o ar-condicionado ali um pouquinho. Um detalhe muito importante que ninguém faz. Você precisa desligar esse ar-condicionado durante 10 minutos. Ninguém faz isso. Mas por que eu preciso desligar o ar-condicionado? Pessoal, você tem que saber que todo equipamento eletrônico tem um software. E esse software, ele precisa se atualizar. Então, quando você desliga o equipamento, tira da tomada, desliga da rede elétrica, o que vai acontecer com isso aí? O software, ele vai reiniciar. Ele precisa de descarregar todo o equipamento, toda a sua carga para uma reinicialização. E aí você está apto, depois disso aí, depois desses 10 minutos, você está apto a medir o ar-condicionado, e aí sim você tem com precisão a pressão, a corrente e a tensão de trabalho do equipamento. Por isso que muitas das vezes o cara colocou uma carga de gás, aí ele vai lá, mede, aí de repente ele vai lá e mede de novo, já deu outra leitura. Por quê? Porque o software não reestabeleceu. Porque todos os circuitos eletrônicos reportam para o software, ou seja, para o micro. Tá? Por exemplo, o sensor de descarga, o sensor de área, ou o sensor de degelo, ou o sensor de temperatura, todos eles têm que reportar
para o microcontrolador da placa. Para que isso aí? É um conjunto de informações que, eles se unem no microcontrolador e as informações são definidas por esse microcontrolador. Então, são certos parâmetros que o técnico precisa saber e seguir, porque senão, muitas das vezes, o que acontece? O cara liga o ar-condicionado, faz a carga, faz certinho, deixou lá e vai embora. Virou as costas, recebeu o dinheiro, é isso que ele faz. Recebeu o dinheiro e vai embora. Mas não depende, ao sair, pronto, aquele ar-condicionado ele pode estar até gelando, mas ele desceu o seu desempenho, tá? Desceu o desempenho, não está funcionando de forma correta, tá? Está funcionando de forma que não é padrão do fabricante, porque todos os ar-condicionados, pessoal, os fabricantes, eles pensam em tudo. Tudo que você pensar, ele pensa e repensa 2, 3 vezes para que o equipamento funcione. O ar-condicionado funciona? Funciona. O ar-condicionado de inverno funciona? Funciona. Muitas das pessoas falam, o ar-condicionado não funciona, não presta, que não gela. Não gela por quê, pessoal? O ar-condicionado ele precisa de um período de até 10 minutos para fazer a troca de calor, se ele estiver bem dimensionado. Se ele estiver mal dimensionado, isso não vai acontecer. Outra coisa que o pessoal não obedece, regras também, parâmetros de funcionamento do ar-condicionado. Não ensina ao cliente que ele não pode ligar o ar-condicionado em 17 graus, em 16 graus. E aí o cliente sai, nossa, esse ar está quente demais, coloca em 16. Cara, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque quando você faz isso aí, o software vai entender que o equipamento vai ter que trabalhar até chegar a alcançar aquela temperatura cujo qual não vai alcançar. E aí a rampa vai trabalhar sempre, rampa máxima, corrente muito alta, e o equipamento vai gastar como se fosse um ar-condicionado convencional. Então, muitas das vezes, nós temos um ar-condicionado inverter, na verdade, trabalhando e gastando como se fosse um ar-condicionado convencional. É isso que o pessoal tem que entender, e muitas das vezes não tem esse esclarecimento, esses parâmetros para seguir. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Eu queria até fazer um complemento que o mestre colocou aí. Eu acho que os principais testes básicos que a gente tem que efetuar quando vai fazer o atendimento ali no cliente é testar a tensão, você verificar a tensão se está chegando, verificar, abrir o equipamento, obviamente, né? Verificar os terminais, se estão todos ali apertadinhos, se tá, a elétrica tá legal. Então, assim, a gente tem alguns parâmetros que a gente consegue fazer leitura. Se o equipamento está limpo, cara, evaporador, se ele está limpo, a turbina, você dá uma análise visual ali. E na condensadora, muitas vezes a condensadora pode estar obstruída, e aí fazendo o equipamento desligar por proteção, é o que o mestre falou, tem todo um software embarcado ali. Então, muitas vezes o técnico ele negligencia coisas básicas, aí não faz uma boa análise, aí, como o mestre falou, muitas placas chegam boas na bancada dele porque o técnico não fez uma avaliação correta ali, não fez um checklistzinho básico ali. Então, essa é a sugestão que eu dou para os meus amigos aí que chegam em campo para fazer esse primeiro atendimento, né, turma? Bem lembrado, Beto. Isso aí. Tem que fazer, como o nosso amigo disse, sempre você entender do ciclo básico da refrigeração, entender se está tudo certo, se a instalação está toda correta também. E um código de erro, às vezes, ele te dá um direcionamento, né? O mesmo código de erro pode ser 3 coisas diferentes, né? Um erro de comunicação, legal, é a placa que está parada, a energia, o cabo de comando que está, né, com algum problema, então tem muita coisa. Mas, professor Roberto Messias, e quando a gente tem um código de erro lá e o código de erro não existe no manual, o que a gente faz? Chora. É de chorar mesmo. Pessoal, vamos lá. Existem alguns códigos de erros que, muitas das vezes, o fabricante está no software, está existente no software, porque se está aparecendo no visor, está no software. Porque todos os erros, pessoal, todos os erros da máquina eletrônica, ela está inserida dentro do software, que é o microcontrolador. Por isso que ele responde aquele código. Através de código binário, ele vai lá, fala lá para o microcontrolador, ele fala lá para o visor que é tal, é o código tal, beleza. Muitos fabricantes, cujo qual a marca ou modelo do ar-condicionado não saiu o código no visor, tá? Mas tem no manual. Muitas das vezes tem no manual, mas não tem visor. Então, tem essa controvérsia. Alguns códigos que, por exemplo, um fabricante... Vou dar um exemplo aí. Vou falar um só. Marca da LG. O erro 51 da LG.
ele tem em alguns manuais e o outro não tem. Ah, então erro 51 lá, eu vou olhar, se você olhar aquilo, não tem, você não vai achar erro 51. Mas o que é erro 51? É exatamente erro de software. Ou seja, regravação, daí pronto. Tá? Então, o erro de software é isso aí. Tá? O erro 38 tem em alguns manuais, do outro não tem. Isso é relacionado à pressão. Então, assim, tem alguns códigos de erro que você vai se deparar e não vai ter. Agora, tem um porém também que o pessoal... Cara, muitas das vezes os alunos mandam para mim aqui, principalmente cassete. Pessoal, o cara olha o cassete, aí ele vê o código de cabeça para baixo. Aí ele fala, mas que erro que é esse? Cara, não, peraí, mas então está de cabeça para baixo. Entendeu? Mas, na verdade, o código é outro. Entendeu? Ele lê de cabeça para baixo. Isso acontece muito. Tá? Messias, máquina cassete. Máquina cassete de lei, o cara vê de cabeça para baixo. O ar-condicionado da carro, o cassete da carro, todo mundo lê o 38, erro 38. Não existe o erro 38. É E8, que é a da bomba de dreno. Sim, justo. Então, aí o cara lê, o cara vai lá no software, cadê no manual? Não acha, cara. Aí fica doido. Pessoal, mas, na verdade, o que acontece, pessoal? Quando você se deparar com um código de um determinado fabricante X ou Y, e cujo qual você não acha no manual, você precisa ver o manual anterior ou o manual mais recente, tá? Porque todos eles são programados, todos os softwares são programados para te mostrar ou para te visualizar exatamente o que está acontecendo. Ele vai reportar o código lá para o visor, isso aí é fato. Tá? Ele reporta isso aí, e aí sim, você tem ali essa leitura. É aquilo que eu comentei do código da LG, você não encontra no manual, mas você encontra em outros manuais. Então, tem esse detalhe também, tá, pessoal? Então, mas isso é normal. Agora, o problema... vamos para frente. Vou responder agora. Marizia. Uma coisa, antes do Marizia perguntar, uma coisa que a gente achou super interessante, tomara que venha logo mesmo e que todos os fabricantes sigam. A Midea está colocando mundialmente o mesmo código de erro para toda a linha de produto. Então, não importa se é cassete, teto, duto, raio-wall, VRF, split, multi. O código A1 vai ser aquele erro universal para todas as máquinas Midea. O A2 é a mesma coisa. Comunicação para todo mundo. Como facilitaria a nossa vida, né? A gente já sabe, o GIN, pegou o erro tal, a gente já sabe toda a linha dela. Não interessa se a máquina inverter versão 1, 2, 3, se foi feita na esquerda ou na direita, né? Que aí a gente tem que ter o manual de todos. Imagina a gente ter um manual da marca, LG, qual que seja, e todas, a gente já sabe que, o E5 é comunicação, velho. Já sei que é comunicação, E52. Né? O pessoal falou da LG aqui, já sei que é 52 também. Então, nossa, facilitará muito. Uma ideia, introduza isso e rápido todo mundo, assim, cara. Posso dizer o porquê que acontece isso? Acontece isso devido aos fabricantes, as marcas de ar, às vezes não produzem o seu próprio equipamento. Ele produz alguns dele e outros são importados de outras marcas. Outras empresas fabricam, outros fabricantes fabricam. Então, por isso, vem códigos diferentes de outros fabricantes e acaba virando aquela salada. Quando é um fabricante só que fabrica, no caso da Midea, ele é fabricante único, né? Então ela não pega, por exemplo, não vou pegar ela não pega ar-condicionado, por exemplo, da LG para vender para Midea, você entendeu? Não existe com o nome Midea, né? Então, onde acaba chegando, conseguindo colocar só um código, e isso é muito bom. Né? Esse é o diferencial, às vezes, de algumas marcas que eles produzem alguns equipamentos, colocam os códigos certinho, tá tudo do jeito que eles querem, porém, para outras marcas importam de outros produtos, outros fabricantes. E aí dá essa mistura, né? A gente fica meio confuso. Eu até queria complementar, a gente, lá na China, a gente recebeu um comunicado, né? A gente conseguiu baixar, está saindo um novo aplicativo da Midea, eles estão em desenvolvimento aí fazendo toda essa compilação de códigos de erro, então um aplicativo muito mais completo, muito mais amplo, justamente para facilitar para o instalador, seja do instalador da América do Sul, lá da Europa, dos Estados Unidos, para onde esse equipamento Midea chegar. Então, você veja a preocupação do fabricante de trazer essa informação técnica, seja para qual lugar que esse equipamento chegar. Então, mais uma vez, a gente ficou feliz da Midea estar um pé à frente, justamente unificando todos esses códigos e também
trazendo um aplicativo universal. Então, foi bem legal a gente acompanhar ali, a gente pôde até acessar um pouquinho, né, cara? Bem legal. Boa, Bertinho, bem lembrado. Nosso mestre. E, o Rodrigo perguntou aí, quando não apresenta o código de erro, e quando não apresenta e o equipamento para, desliga do nada. Então, aí nós temos que verificar várias coisas aí, Marizinho, em relação ao que é o equipamento parar. Bom, quando ele se encontra erro na placa eletrônica, vou dar um exemplo para vocês aí, um Consul 18.000, um Consul 22.000, ele é danado para fazer isso aqui. Ele qualquer oscilação de tensão que dá no equipamento, ele vai começar a danificar, ele danifica internamente o MOSFET do oscilador e começa a aquecer. Então, durante um período, ele funciona. Quando ele vai subir a rampa, aí a rampa, que é a velocidade do compressor, sente a necessidade de puxar a tensão da fonte. E quando isso acontece, o oscilador começa a aquecer a ponto de desligar o equipamento. Isso acontece em muitas e muitas máquinas, tá? Então, um detalhe importante para você observar. Quando o equipamento vai subir a rampa, subir a velocidade RPM, ele vai subindo, derrubou. Isso significa que a hora que ele puxou a fonte para trabalhar, a hora que ele exigiu da fonte, aí o que a fonte fez? Não tolerou isso aí e derrubou. Desligou todo o equipamento. Esse é um dos motivos que pode ocorrer. Segundo motivo, nós temos que entender que o gás da botija, ele vem em alta pressão e ele está preparado em condensar-se a se tornar líquido. Ele vai se tornar líquido. Então, quando você joga o gás ali, ele se torna líquido da botija. Isso é fato. Então, o que acontece? A evaporadora, ela trabalha 75% da entrada dela, 75% líquido e 25% é vapor. Tá? Um detalhe muito importante que eu falo sempre aqui em todo lançamento, eu mostro até para o pessoal não leva em consideração. Todas as vezes que você ligar um ar-condicionado, ele vai começar a trabalhar. E isso aí, dentro do evaporador, tem vários estágios do gás. O gás ele vai passar por vários estágios, várias temperaturas e várias leituras. Alguns ar-condicionados têm até 3 leituras. Tá? 2 leituras do sensor de tubo e uma leitura de área. No sensor de tubo fica um entrando, um na entrada e o outro no meio. Esses sensores precisam identificar exatamente o ponto cujo qual ele foi programado para estar, o estado do gás que vai estar ali, a temperatura vai estar ali. Então, ele tem uma precisão. Aí, o que acontece? O cara, muitas das vezes, coloca o gás na quebra, vamos dar o exemplo 410, que é o mais fácil de quebrar a composição. Quebrou a composição do R410. O que vai acontecer? A leitura nesse tubo vai estar errada. E ela vai estar errada pela quebra da composição e vai desligar o equipamento. Por outro lado, não, o gás está beleza, foi colocado na balança, foi feito vácuo, mas está derrubando o equipamento. O que poderá ser? Pessoal, sensor de degelo oxidado vai deixar de ler o tubo. Tempo atrás, ontem, aliás, o cara trouxe, ontem ou de ontem, sexta-feira, o cara trouxe um sensor para mim aqui, cara, você viu o sensor, ele parecia, ele estava da cor da luva aqui, preto. Cara, você não viu isso aqui? E essa oxidação de tubo, pessoal, não faz leitura do qual necessita. E o que vai acontecer? O micro vai entender cujo qual não tem gás. Não tendo gás, ele faz o quê? Desliga o compressor. E aí o cara fica doido. Aí o cara vai lá no sensor, lá, ele não tem a capacidade de tirar o sensor do tubo. Ele não tira o sensor do tubo. O que ele faz? Ele vai só medir lá, tira da placa, mede o terminal, está dando 10K. Por exemplo, tá? Está dando 10K. O sensor está bom. Mas, na verdade, o sensor está bom. O que está ruim é a oxidação. Por que oxida? Porque ele trabalha sobre o quê? Sobre praticamente quase dentro da água, pessoal. Quase dentro da água. Ali movimenta a água todo o tempo, ali, ó, os pingos d'água ali. Então, obviamente, ele vai oxidar. E essa oxidação precisa ser imediatamente corrigida, porque senão não tem leitura no tubo.
seja o tubo na entrada ou o tubo na saída ou no meio, tanto faz. Mas tem que ter leitura, tá, pessoal? Se não tiver leitura, isso acontece muito. Então, esse também é um dos motivos pelo qual, muitas das vezes, o cara desmonta o equipamento inteirinho e não tem defeito na placa, mas ele esquece de olhar a oxidação do tubo. É necessário você lixar com a lixinha bem fininha, tá? E colocar o calço, ou seja, eu tenho um calço que faz com que haja pressão no tubo para que haja leitura. Então, certas coisinhas que fazem a diferença. Tá, pessoal? Boa, Roberto. Boa. São detalhinhos que faz toda a diferença. Rodrigo. Sim. Tá sem som. Oi? Aí fica mais fácil. Agora ficou mais fácil, né? Pô, eu tava aprendendo, Rodrigo. Tava tentando ler o lado. Tá novo ainda, Mike. Ó, Francisco, vamos lá. Ele perguntou aqui para o Bessa. Bessa, se me permitir responder. Daniel, hoje temos muitos ar-condicionado com defeito e muitos deles estão com a temperatura muito alta. E até você vai tarde da noite, chegou lá e o equipamento voltou ao normal. Isso aí, onde está o erro? É o seguinte, o erro está lá atrás no planejamento de compra dos fabricantes ou de produção para o Brasil, ou vão mais além, com a cultura brasileira, né? Era difícil, há 10 anos atrás, muitos lugares no Brasil passarem de 35 graus na maior parte do ano, 30 graus na maior parte do ano. Tem Rio de Janeiro, caso à parte, Nordeste e tal. Mas até por custo e tudo, as máquinas em geral, de todos os fabricantes, vêm para o Brasil, elas são feitas para trabalhar com 35 graus de temperatura externa. Tanto que muitas cargas térmicas o pessoal usa 30, 32 graus de temperatura externa para fazer a carga térmica. Então isso a gente está tendo que adequar com o tempo, com o passar dos anos. A gente está tendo mais aquecimento. Tem máquinas que trabalham até com 55 graus, mas em geral essas máquinas vão por Oriente Médio. Igual máquinas que trabalham com menos 20 graus. Não vem máquina para o Brasil que trabalha com menos 20 graus. É no máximo menos 5 graus. Então são máquinas que têm um range de temperatura, de poder de trabalhar com ar externo. Atenção, não é você estar no controle, é a temperatura lá fora. 35 graus. A maioria das máquinas que vêm para o Brasil são preparadas, projetadas para trabalhar com uma temperatura externa de 35 graus. Vou nem escrever nos comentários. Só levanta a mão aqui na tela. Na cidade do pessoal aqui da tela, esses dias passou de 35 graus? Vixe, aqui? No Cuiabá isso é 8 horas da manhã, né, Roberto? Aqui você pode dobrar. E é isso aí. Quando o segundo sol chegar, já morreu todo mundo, né? Tá doido. Então, assim... tem um detalhe também, né, nessa questão. Tem um detalhe nessa questão da temperatura externa, porque as máquinas, ela tem ali um diferencial de carga de mais ou menos 15 graus para trabalhar com a temperatura de descarga e de condensação até 50. Então, isso daí eu já bati muito com a média em questão de carga, e eu não calculo mais nenhum sistema de refrigeração comercial com 35 graus. Não dá. As máquinas não rendem. Não dá. Então, assim, 35, tá 40 graus lá fora. A máquina não vai dar o mesmo rendimento. Se ela estiver perto de um telhado, se ela estiver exposta direto ao sol, eles foram feitos para isso, mas não para ficar perto do telhado, tá, gente? Mas não vai dar o rendimento. E uma hora ela vai aquecer tanto que ela vai desarmar. Ela vai se proteger. Sendo inverter ou fixa, ela tem diversos dispositivos, e aí o pessoal que está em peso aqui da família Inverter, o professor Roberto sabe, tem vários dispositivos que vão desarmar ela, para evitar dela variar de vez. E na hora que a temperatura baixar, ela identificou lá que dá para trabalhar, vai trabalhar. E você acha que, essa porcaria que só dá defeito durante o dia. É a hora que está mais calor mesmo, e que ela está se protegendo para não entregar a alma para o criador. Rapidamente, o Roberto sempre diz nas lives, né, que nós fazemos o seguinte, principalmente quando você instala a unidade externa próximo à calha, tá? Próximo a alguma coisa, telhado ali de zinco, que reflete muito calor. E isso, o Roberto fala direto, né, Roberto, sobre isso aí, né? Sim. Quando você instala ali, cara, isso aí reflete o calor ali, a máquina fica... Com certeza, ela fica muito mais quente, tá? Ela fica muito mais quente. Placa solar também. Ah, é verdade, o Roberto falou esses dias, ele pegou alguns casos nesse tipo, né, Roberto? Roberto pegou, tá desarmando, né, a máquina que ela estava ao lado de placa solar, rente ali. Então, a placa solar também, ela absorve o calor, ela dissipa ali nele, certo? E vai retornar para a unidade externa e acaba dando problema, né? Sim, claro.
Beleza. Vamos lá, Marizinha? Posso fazer uma pergunta? Claro. Ó, ô professor, tem algumas máquinas, como o senhor já falou, né? Que a gente tem que desligar ela e esperar um pouco para poder mexer na placa ali, né? Sim, claro. E como é que funciona esse caso do reset na placa? Para reiniciar ela? Como é que funciona essa parte? É só desligar e esperar reiniciar ou tem que fazer outra coisa? Pode explicar um pouquinho para o pessoal que está aqui assistindo a gente, professor? Até eu queria complementar, Roberto. A gente na rua, a gente negligencia, a gente não acredita que o reset vai resolver o problema. Fala para a galera que está aqui nos comentários, aqui, a nossa audiência, a importância do reset no primeiro atendimento do equipamento inverter. E o que é o reset também, né? O que é o reset? Existem 2 tipos de reset, pessoal. 2 tipos. Eu vou falar do mais simples, do comum. O que acontece? Por que tem que ter um reset na máquina? O que é isso? Vamos lá. Todo equipamento eletrônico, todo circuito eletrônico, principalmente placas eletrônicas e inversor solar e outras tecnologias de alto desempenho, eles têm um circuito, 2 circuitos chamados circuitos OVP e circuitos UVP. São circuitos que protegem a placa eletrônica, ou seja, eles reportam para o microcontrolador uma informação direcionada à entrada de tensão. Então, quando há um pico elevado de tensão acima da capacidade da placa eletrônica, esse circuito imediatamente é acionado, fazendo com que o microcontrolador desarme todo o circuito. Então, ele entra em estado vamos supor, no estado de dormência ali, ó. Ele quietou ali, cara, ninguém faz ele funcionar. Ninguém faz ele funcionar. Para que isso aí? É para prevenção de queima do equipamento, tá? Para não levar essa tensão para frente, principalmente para o circuito PFC e da potência. Então, ele desarma esse circuito. Então, é uma proteção. Então, como é que reage esse circuito aí? Esse circuito, então, ele entra em modo de proteção, de operação, para que haja um corte no equipamento de tensão, um corte de tensão no equipamento, para que ele reinicie novamente, para que o software atualize. É aquilo que eu comentei anteriormente. Só que o reset que foi feito lá com a questão do gás, exatamente para que o microcontrolador ele se arme e faça uma leitura precisa do equipamento. Nesse caso, nesse reset, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o cliente me ligou, o ar aqui não está ligando, não está dando nada, ou está ligando, não entra compressor, não entra, só liga a unidade interna, o compressor não entra, beleza, não gela. Tá, é isso que o cliente vai falar, o ar não está gelando. O que você tem que fazer? Antes de visualizar qualquer coisa, você só chega, liga o controle remoto, beleza. Primeira coisa que o equipamento tem que fazer, ele vai abrir o flap, ligou, né? Visou, ligou, abriu o flap, e 2 segundos depois ele entra o ventilador, tá, mas não gela nada, beleza. E também não te dá erro, não dá código de erro nem nada. Então, o que você tem que fazer? Desliga o equipamento, desliga o equipamento, tá? Não vai lá no disjuntor, desliga, nunca faça isso. Nunca desliga um ar-condicionado ligado. Nunca faça isso, tá? Aí, o que acontece? Você vai lá no disjuntor, depois que desligou o ar-condicionado, desliga, espera um tempo, espera aí uns 5 minutos, mais ou menos, 10, dependendo do tamanho do ar, porque tem ar-condicionado que demora muito tempo para descarregar. Então, feito isso aí, você liga o equipamento, e aí você liga o controle remoto, aí ele vai ligar o flap, vai entrar com a turbina, vai, depois de 4 minutos, dependendo, ou 2 minutos, dependendo do equipamento, vai entrar a unidade externa e vai voltar ao normal. Esse é um reset do ar-condicionado. É o primeiro. Segundo reset do ar-condicionado. Eu não gosto de falar esse segundo reset para os alunos, porque ele é muito perigoso. Por que esse outro reset ele se torna perigoso? Porque é o seguinte, existe um terminal no microcontrolador, existe um terminal, um pino, a micro que tem até 80 pinos, mas tem um só dele, chamado terminal de reset. Esse terminal de reset é para quê? É para você reiniciar o software que está inserido dentro do equipamento. Mas isso é feito com um capacitor e um resistor. Isso é muito perigoso para quem não conhece, porque se você ligar errado, você vai simplesmente matar o microcontrolador. Esse aí já é um reset eletrônico.
tá? É um reset eletrônico, beleza? Esse aí, então, é indicado para quê? Para quando a placa a gente está ali na bancada com mais tranquilidade? É isso, mestre? Você está falando o reset de micro? Isso, o reset de micro é feito da bancada de serviço, tá? É feito da bancada de serviço. Isso acontece principalmente quando as placas da Samsung dá o erro de reinicialização, ou seja, reset. A placa da Samsung piscando os 3 LEDs, ou os 3 LEDs acesos, há necessidade de fazer o circuito de reinicialização. Ou pode ser também curto na placa, tá? Curto na placa, faz isso aí, ou pode ser erro de reset. Se você olhar no manual, vai estar lá, erro de reset. Eu quero dizer, mestre, que agora você deixou metade da audiência aqui, ó, 290 pessoas aqui, ó, tem uns com o coração, tá na mão, porque os caras desligam o equipamento, liga para o ajudante, ou então manda mensagem, desliga o disjuntor, a máquina em pleno funcionamento, pá, já mete a mão no disjuntor. Corta com alicate. Deixa eu explicar, pessoal, mete o alicatão. Deixa eu explicar, pessoal, por que nunca pode desligar um ar-condicionado quando ele está em movimento. Vamos lá. Acho que alguém já fez isso com o Samsung. Se você fizer isso do Samsung 18.000, 24.000, você vai ter um problema. Então, não faça isso. Por quê, pessoal? Quando o equipamento, qualquer ar-condicionado ou qualquer equipamento está em pleno funcionamento, principalmente os ar-condicionados, cujo qual ele tem um processo, tá? Um processo de subida de velocidade do compressor, tá? Então, ele está em alta velocidade, o software está analisando esse circuito, e aí você vem lá no disjuntor, aí, bah! Cara, você derrubou todo o circuito. Isso acontece o quê? O que vai acontecer? Vai dar um erro, principalmente na Samsung, vai dar um erro de opção, ou opção de erro. A hora que você reinicia, ele liga os 3 LEDs. Os 3 LEDs piscando. 3 LEDs. Pronto. Aí você tem um problema. Tá? Nos outros, você pode também ter problemas em questão de software. Você pode ter problemas de software. Isso acontece muito na LG Dual Inverter. Tá? Muitas das vezes acontece, o equipamento está funcionando, a energia acaba. Cara, é um BO. Muitas das vezes você vai ter problema. Você vai ter que regravar o software, ou você vai ter que inserir código pelo controle remoto. Uma série de coisas vai ter que ser feita. Tá? Então, nunca faça isso. Nunca faça isso. É muito perigoso. Pode ser que você dê certo. Eu fiz isso. Cara, normal. Mas uma hora você vai pegar um BO. Uma hora você vai pegar isso aí. Tá bom? Ô, mestre, e só complementando aqui o pessoal que está nos comentários perguntando aqui, ó, toda a galera perguntando, referente à queda de energia, né? Então, a queda de energia, vamos dizer assim, está dentro dessa margem da placa aguentar. A gente está falando aqui de propositalmente você está ligando e desligando o disjuntor com o equipamento em pleno funcionamento, né? Você tá correndo risco, né? Sim, existem protocolos do próprio fabricante em relação à tecnologia inverter que diz que a maioria das máquinas trabalham na linha de 286 volts. Então, abaixo disso aí, 286 volts, corrente alternada, ele não arma. Entra o circuito UVT, ou seja, circuito de baixa tensão, leitura de baixa tensão. Acima de 260 volts, 65 volts, entra o circuito OVP, que é o circuito de leitura de alta tensão. Então, a placa entra em modo de proteção. Tá? Até porque a entrada de tensão, todas elas usam um varistor de 10K, que é 275. No máximo, tolerância, 275 volts. Só que a 265, o circuito também entra em modo de proteção, fazendo com que o circuito não atue. E aparecendo um circuito OVP, que é tensão alta, ou um VP, tensão baixa. Então, você tem todo esse circuito de proteção nas placas eletrônicas. Isso aí é normal. Tá bom? Entendi. Agora, duas coisas de disjuntor. É lindo assim, a gente implora para os clientes, a gente fala para os clientes, não desligue a máquina do disjuntor, use o controle remoto, não desliga. Mas tem cara que esquece, o cara não sabe nem onde está mais o controle remoto, nem se existe. As máquinas têm o restartup, né, automático, o cara desliga e tal. Mas eu adoro quando o cara dá desperta, ele desliga o cassete no disjuntor. Que aí ele continua condensando, a bombinha de dreno para de trabalhar, encharca a mesa do cara, acaba com o ambiente, aí o cara aprende mais rápido. Quando é cassete, o cara aprende mais rápido. Mas, Roberto, uma coisa que assim, principalmente depois que chove, e principalmente nos nossos clientes de manutenção, para não perder a visita, a gente já tem o hábito, todos os vendedores que atendem, falar, olha, tá com erro alguma coisa, choveu, deu muito raio, e a máquina não
está funcionando louco, não está obedecendo o controle remoto, a gente pede para fazer desligar o disjuntor, deixar 2, 3 minutos desligado o disjuntor com a máquina desligada, tá, gente? E ligar novamente o disjuntor. Muitas vezes ela dá um reset e a máquina volta, tá? Não é sempre, mas muitas vezes. E uma outra coisa que a gente faz na ligação, geralmente quando o pessoal fala, ó, minha máquina não liga, não tem jeito, tô aqui, ó, a máquina não liga. A gente fala, o senhor tem 2 pilhas, palito aí? O senhor pode trocar a pilha do controle remoto? Rapaz, em 70% dos casos que a máquina não liga, é a pilha do controle remoto. Não é nenhum defeito no equipamento, a gente fica lá à toa. Hoje o vendedor já faz essa triagem e a gente, de máquina que não liga, 70% a gente não precisa fazer a visita, é só trocar a pilha. Ó, o Marizia já dando goela também. Boa, boa. Ô, mestre, tem uma dúvida que muitos instaladores têm referente a fazer a interpretação do código de erro. Muitos nem sabem aonde fazer essa leitura, se é na unidade interna ou na externa. Explica para a galera que está nos acompanhando aí, explicar referente a essa leitura, né? A gente vai muito no fácil, que é no evaporador, que está ali, dá o código E1, ou então na condensadora, referente aos LEDs. Fala um pouquinho sobre isso aí. Tá, vamos lá, pessoal. Como é que eu vou descobrir o erro? Aonde o erro está na máquina interna ou na externa? É a coisa mais simples do mundo. É o trem mais besta do mundo, se eu falar para vocês. É o trem mais besta do mundo. O que acontece? Vamos lá. Não é mais ou menos, não. Eu vou te passar agora, você vai ver que é besta. Olha só, presta atenção, pessoal. Tô anotando. Qualquer marca, qualquer placa de ar-condicionado, qualquer marca, seja qualquer uma. Vamos lá. O cara ligou para você, tô com problema aqui no meu ar-condicionado. Primeira coisa, você chega na casa do cara, na casa do cliente lá, ou na indústria, ou na onde que for, tá? Chega lá, obviamente, você vai fazer primeiro, você vai ligar, vai verificar o sistema, verificar o circuito. Eu quero saber se o erro está na unidade interna ou externa. Então, o primeiro passo é esse. Ligou, igual eu já comentei você liga o ar-condicionado, primeira coisa que acontece, o visor acende, o flap abre, entra a turbina, depois 2 segundos, ou muitas das vezes 3 segundos, ou 1 segundo, depende da marca do ar-condicionado. Entrou o segundo, beleza, entrou o equipamento todo, aí, primeira coisa que você faz, um reset. Desliga o equipamento, desliga o disjuntor, tá? Desliga o equipamento primeiro, desliga o disjuntor. Depois ligou, faz o mesmo processo. Beleza. Bom, se caso você ligou o equipamento, ou se você chegou na casa do cliente, você ligou o equipamento, chegou lá e ligou. O flap abriu e demorou 1 ou 2 segundos, o flap fechou. O flap não prevaleceu e a turbina não entrou. Fechou a turbina, aonde é o erro? Na unidade interna. Isso é tranquilo, tá? Ventilador, motoventilador, outro circuito do motoventilador e faz. Você chegou na unidade interna, ligou a unidade interna. O visor ligou, o flap não abriu e depois dá o erro. Erro na unidade interna. Sensor da unidade interna com problema, aberto. Não, por quê, pessoal? Veja bem, o que acontece? Quando você energiza o equipamento eletrônico, a placa eletrônica, por isso que é importante um reset de energia, porque quando você liga o equipamento eletrônico, o microcontrolador, a uma alta velocidade, quase a velocidade da luz, ele vai fazer a leitura do circuito inteiro, pessoal. Ele lê, sensor de degelo, sensor de temperatura, motoventilador, você tem um feedback respondendo para ele, ele vai analisar se tem comunicação serial vindo lá da unidade interna, ele faz toda a análise. Depois que ele fez essa análise, aí sim, você ligou, ele já abre e começa a desempenhar o sistema, o circuito. Mas quando abaixo de 1 minuto e meio, em algumas marcas, outras marcas é 2 minutos, outra é 1 minuto. Quando você ligou o equipamento, abriu o flap, entrou o ventilador, aí depois de 1 minuto, o flap desligou e desligou o sistema, então o seu erro está lá fora. Lá no condensador. Não precisa nem de olhar na unidade interna, está lá no condensador. Agora, se a unidade interna, menos de 1 minuto, ela deu qualquer defeito, o defeito é aqui na unidade interna. Você não precisa nem ir lá na externa. Você só vai lá na externa, claro, para ver o sistema, como é que está, a pasta térmica, como é que está. Claro que você precisa ver isso aí, tá? Então, você precisa saber disso aí, saber lidar com isso aí. Feito isso aí, você sabe identificar aonde é o defeito, se está na unidade interna
ou na unidade externa. Isso não tem problema algum, pessoal. Toda placa, todo equipamento eletrônico, ele é projetado para isso aí. Todo, qualquer marca que você pegar, ele é projetado para isso aí. Por quê? Porque todos os periféricos têm que reportar a sua função para o microcontrolador. Se não está reportando, é sinal que vai dar erro e pronto, acabou. Aí você tem apenas essa contagem de 1 minuto ou 2 minutos. 1 minuto na unidade interna ou 2 minutos na unidade interna e o restante lá fora. Agora, tem porém, erro de comunicação serial. Nós temos também esse problema? Temos. Quando você, por exemplo, vou dar um exemplo de uma marca aqui, a Samsung e a LG. Vamos lá, as duas. A LG, você liga ela aqui, ela imediatamente, a unidade externa, que tem a tensão de 70 volts, 69 volts, ou 65 volts, dependendo do modelo, ele vai mandar a comunicação serial, sempre impulsando a comunicação serial. É bidirecional. Ou seja, bidirecional por quê? Porque a unidade externa manda e espera a unidade interna responder. Beleza, tem essa comunicação serial perfeita. A Samsung tem a comunicação serial também, só que ele é unidirecional, ou seja, só a unidade interna reporta para a unidade externa. A unidade externa não reporta para a unidade interna. Por isso que a Samsung, a AQV, a ASV, o erro é olhado lá no condensador e não no evaporador. Entendeu? Por quê? Porque se você olhar no evaporador, você não tem erro, que o evaporador vai ler a unidade externa. Não lê, porque a comunicação ela é unidirecional, ou seja, somente a unidade interna reporta para a externa. A externa não tem meio de comunicação serial para a unidade interna. Por isso que a Samsung, a AQV e a ASV, aquela, pode ser a 9, a 12, a 24, a 18, você tem que olhar lá no condensador. A LG é a mesma coisa, só que a LG ela reporta. Só que 90% dos erros, 99% dos erros da LG tem precisão lá no condensador. Na unidade interna, ela vai te dar precisão também, só que é menor do que lá no condensador. No condensador fica bem mais fácil você olhar qual que é o erro. Tá bom? Deixa eu pegar uma água aqui enquanto vocês conversam. Show, muito bom. Acho que vamos embora, já valeu já a aula a live de hoje, já não, pode. Rapaz, tem muita pergunta, não, tem é boa demais, não deixa o cara embora não, já vai ter instalador. Vai ter instalador já remarcando a visita dos ar-condicionado que não conseguiu resolver as placas já para amanhã e depois, viu? Coloca aqui no comentário, gente. Quem curtiu agora, quem gostou dessa dica que o professor acabou de passar aqui, ó, comenta aqui só para a gente saber se valeu a pena ou não essa informação que o Roberto acabou de passar. E mais, tá? Quem não prestou atenção, às vezes ou não entendeu, volta depois, quando acabar, volta, assiste novamente essa live, né? Tem muita coisa aqui passando, rodando aqui de conteúdo, de informações boas, né? Ô, Roberto. Porque, se deu alarme, já vai na EVAP direto. Se der alarme na EVAP. Se tá com problema e não deu alarme na EVAP, a probabilidade é absurda de ser na unidade externa. Sim. Cara, só essa dica essa eu não sabia, não. Isso eu nunca pensei. Por que isso aí, pessoal? Vamos lá, deixa eu só explicar o porquê disso aí. Vamos lá, por que a placa do condensador ela tem que reportar para o evaporador e vice-versa? Tá, veja bem, se houver um problema, principalmente no sistema de gás, vamos lá, no sistema de gás. Tá, mas como é que houve um problema, houve uma falha de gás lá no condensador e o evaporador está sabendo? Como é que ele descobriu que lá não tem gás? Como é que ele descobriu que a composição do 410 está quebrada lá no condensador, sendo que a leitura está caindo no evaporador? Então, você vê que o sistema todo tem uma alta precisão. Nós temos as máquinas que trabalham com válvula de expansão eletrônica, principalmente VRFs e VRVs, e muitas máquinas trabalham com válvula de expansão eletrônica. E essas válvulas de expansão eletrônica, elas têm que reportar através de um loop de feedback para o microcontrolador através da descarga, do sensor de descarga. Então, quem é que controla o funcionamento da válvula? A válvula é um motor de passo e ela precisa abrir e fechar o gás, certo? Abrir e fechar o gás. Então, quem é que manipula essa válvula? É o sensor de descarga. Mas como que ele faz isso? Ele não tem contato fio ligado? Não, através do gás, da temperatura do gás. Só para você ter uma ideia. A temperatura da descarga é que vai fazer com que a válvula abra ou feche através do fluido refrigerante que vai reportar para o microcontrolador e o micro, então, vai fazer com que a válvula, o motor de passo, funcione sentido horário ou anti-horário. Entendeu? Então, assim, você vê que é um conjunto de fatores
que faz o... Cara, o ar-condicionado, se você for estudar o ar-condicionado, você fica louco. Como ele foi feito, sabe? A precisão que o trem tem, cara. Não sei como é que o cara descobre um trem desse. Aí, se você for analisar e estudar ele, você fica louco, cara. É verdade. Muito legal. É verdade. Aí vem técnico de eletrônica e fala assim, não, eletrônica eu entendo. Se eu pegar uma placa aqui, me dá o esquema que eu faço tal. Mas ele esquece desses detalhes que o professor passou, dos periféricos que compõem um ar-condicionado. E aí que faz toda a diferença. Técnico experiente de TV, técnico que faz conserto de computador em celulares avançados tal, não consegue arrumar uma simples placa de um ar-condicionado. Justamente por isso. Rogério, na verdade, o que acontece, pessoal? Os técnicos, a falha dos técnicos, eles não conseguem fazer a precisão da pressão dinâmica e a pressão estática. Eles não conseguem ver isso aí, visualizar isso aí. Então, se eles não têm esses parâmetros de funcionamento, cara, como é que o cara vai agir? Olha, só para você ter ideia, se você joga o manômetro do sistema, o próprio manômetro, ele cria uma certa restrição no gás, cara. E olha aí a precisão, por isso que eu falei para você o fator que você precisa desligar todo o equipamento para que o software reinicie. Por quê? Porque o próprio manômetro, qualquer instrumento que você colocar ali, você vai criar restrição, porque você está trabalhando com líquido. O líquido vai mover lá para o manômetro e voltar para trás. Cara, obviamente você vai ter isso aí. Então, cara, você precisa saber de alguns parâmetros e andar no que o fabricante diz e tem que aprofundar, tem que estudar, tem que trabalhar sobre isso aí. Porque, às vezes, muitas das vezes, o erro não está na placa eletrônica, não está. O erro está no sistema, está como o cara redefiniu o sistema, redefiniu o gás. Isso aí tudo tem que levar em consideração. Boa, Roberto, boa. E a semana passada, né, que nós tivemos uma semana intensa, a semana Viver de Inverter, foi passado essas informações e muito mais, tudo explicando alguns detalhes que a maioria acha que o problema está realmente nas placas, não, tudo é placa, né? E aí o Roberto, ele foi destrinchando o ar-condicionado ali e mostrando, olha, tá vendo aqui esse sensor oxidado? Isso aqui vai fazer com que o equipamento não funcione. É só lixar. Aí os caras não acreditavam, mas como é que pode isso? Interferir oxidação aqui, né, Roberto? Como é que vai interferir? O Roberto provou lá que interfere na leitura errada. Então, são detalhes, né, que é só experiência do nosso professor, do dia a dia dele, né, de manutenção, consertos e tal, que vai acabar passando esses detalhes. O Roberto é muito prático, né? Ele acaba sendo... que, na verdade, eu tenho um laboratório aqui, pessoal, que eu tenho uns aparelhos que depois, se quiser, eu mostro. Uns aparelhos que eu coloco nos ar para me estudar eles. Então, meço a temperatura de... Eu tenho um aparelho aqui, que deve ter nele aqui uns 8 ou 9 termômetros internos, que eu meço todo o estado do gás, principalmente no evaporador e no condensador, em relação ao funcionamento. Então, eu faço a medição e leitura desses gases, tá? E essa definição, porque é muito importante. Às vezes, ele pensa que não. Vamos só jogar gás lá e vamos ver o funcionar. Mas não é só isso, pessoal. A gente precisa saber o comportamento desses equipamentos, desses componentes relacionados ao ar-condicionado, para que tenha um bom desempenho, para que tenha um bom funcionamento e que não nos traga dor de cabeça. Né? O que mais tem é os caras com dor de cabeça e por pouca coisa. Né? Sim. E nós temos, pessoal, muita gente nós percebemos aqui que são pessoas novas, tá? Muitas pessoas novas que estão hoje aqui conhecendo pela primeira vez o Fala Refrigerista. E o Fala Refrigerista sempre tem um sorteio, nós fazemos aqui um sorteio de brindes aqui para todo mundo que participa, né? Olha que legal. Toda semana. Isso, toda semana tem sorteio de brindes aqui, tá? E o brinde principal que nós sorteamos é dado pela Midea, é um teste inverter da Midea, tá? Que chega aí na sua casa sem custo algum, basta você participar do sorteio. Como que é feito o sorteio? O sorteio é feito através de uma hashtag, nós colocamos a hashtag aqui, aí todos colocam a mesma hashtag, desde que colocou uma vez corretamente essa hashtag, já está valendo. Uma vez só correta, ela já está valendo para o sorteio. Então é dessa forma que nós fazemos. Então o Bessa já deve estar preparando, tá? O sorteio, e daqui a pouco está soltando aqui a hashtag para nós estarmos já divulgando e vocês colocando essa hashtag, tá? Como eu falei, uma vez só, colocou lá correto, já está valendo para o sorteio, tá certo? Enquanto mas não isso... põe hashtag ainda não, que tá boas perguntas pra caramba, Rogério, Tá aqui. bom. Senão a pessoa vai colocar hashtag, esquece, tem cada pergunta muito boa aqui para você fazer no final pro professor Roberto. Só programa aí, Bessa, e aí a gente faz depois mais pro final
Pode ser? Só dar uma programada aí certinho, o Bessa já está ajeitando. Enquanto isso, eu vou fazer a pergunta que eu tenho aqui a respeito dos equipamentos novos, Roberto. Equipamentos novos com R32. Você soube ou poderia dizer para nós se ocorreu alguma alteração devido ao sistema R32, a utilizar um novo gás, né, um novo fluido? Se teve alguma mudança em sensores ou placas nesses novos equipamentos? Não, o gás R32, pessoal, eu fui, na verdade, eu sou contra o R32. O Rogério sabe disso, ele até já falou para mim um comentário sobre isso, mas eu tenho algumas... Não falei para comentar, mas que é, Roberto? Eu falei para não comentar. Eu tenho algumas objeções em relação ao 32, inclusive, o gás 32 ele expande muito rápido, sabe? É um gás que a 250 graus ele gera o HF, e outros gases também muito perigosos, a 250 graus, a partir de 250 graus. Então, assim, se for falar sobre... Não vou falar sobre o R32, porque vai dar uma live muito grande e vai dar muita pergunta. Janeiro, já. Mas de cara eu já falo para vocês que ele não vai ficar muito tempo no mercado. Isso aí é fato. Todo mundo sabe, né? Eu bato isso aí desde o princípio, porque é um gás. Vamos lá. Então, por que o 410 não é um gás perigoso? Pessoal, o 410 ele é um composto, ele é um blend, 50% 125, 50% 32. Então, para que tem o 125 do 32? O 125 ele é um mistificador do R32. Para que serve o 125 do 410? Exatamente para fazer com que o gás o R32 não se expanda muito rápido. Porque se nós formos olhar pelas leis dos gases, cara, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor a pressão. Então, como eu falei para vocês que o R32 ele expande muito, muito, muito rápido. Aí você diz, mas o R410, o R32, ele tem pelos cálculos teóricos, é impossível o R32 explodir, pessoal. Isso eu falo. É impossível pelos cálculos feitos pelo fabricante, tá? Fabricante X, vocês conhecem. Ele fala que devido à baixa quantidade de gramas do 32, é impossível ele explodir, tá? A 200 PSI, 200 graus, por exemplo, ou seja, num gás que está aí na pressão que está estática a 250 PSI, 250 PSI, ele não sofre nenhuma alteração, beleza, tranquilo. Mas o problema é quando a temperatura entra, quando a pressão acorda, desperta, porque ela anda junto, a pressão e a temperatura vai junto. As duas passeando junto ali. Subiu a temperatura, a pressão sobe. E a expansão dele é muito rápida. Então, o R125 evitava isso aí. Tá? Só que o R32 sozinho é muito diferente o trabalho dele. É muito diferente o trabalho do R32. Por isso que, se a gente for falar sobre isso aí, vamos entrar em muitas questões, tá? Que é muito perigosa. A questão... por isso que eu falo para vocês que ele vai sair. O R32 não vai ficar. É muito perigoso, pessoal. Vou dar uma sugestão para vocês. Vocês vão trabalhar com R32, preste atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Preste muita atenção. Vamos lá. O R32, quando você sabe que o cliente instalou um R32 e ligou para você, meu ar não está funcionando, vem aqui. Está ligando, mas não gela. Tá? Pessoal, principalmente em lugares quentes. Você sabe que lá é um R32, ou você chega lá, é um R32, o equipamento está funcionando, está a 3 horas da tarde, uma temperatura muito elevada, uma temperatura muito alta, 35 graus, 40 graus que seja. Você nunca faça isso. Nunca injete o manômetro na válvula de serviço, com ele em funcionamento ou ele aquecido. O que você tem que fazer? Desliga da tomada, desliga do disjuntor, vai tomar um café lá, vai lá, passa os 40 minutos fora, espera o equipamento resfriar, para que o equipamento se esfrie por completo, principalmente o compressor se esfrie. Aí sim, você jogue o manômetro ali na válvula de serviço e faça o trabalho. Mas quente, aquecido, nunca faça isso com 32, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá?
Não vou explicar agora o porquê, o motivo, mas não faça isso. Em superaquecimento, não mexa com 32. Espere ele descansar lá, é um gás bom, é um gás que gela bem, beleza, tranquilo. Mas não tente mexer com ele aquecido e use válvula de segurança. Sempre use válvula de segurança. Para quê? Para que não deixe entrar oxigênio dentro do sistema, mesmo ele frio. Tá bom? Fica a dica. Boa. Perfeito. Boa. Roberto, eu vou puxar duas coisas. Primeiro, um comentário. DGS Elétrica, ajude a gente aqui, por favor. Serviço de assistência ao consumidor. O nosso saque aqui. Serviço de assistente ao consumidor aqui do Fala Refrigerista. Você falou desde junho, mas você fez os 3 cursos no Midea Play ou você foi sorteado aqui na live? Só explica isso daí pra gente, tá bom? Se foi sorteado aqui pra live, a gente consegue ajudar mais fácil. Se for pelo Midea Play, tava uma fila de 3.000 testes, tá uma fila de 1.800 testes ainda, mais ou menos. Que eles vão entregando 2.000, mas fica bastante gente fazendo curso, então acumula. Só explica aqui pra gente. Eu gostei da pergunta do Adrian aqui, ó. Quando a máquina apresenta vários códigos de erro. Roberto, quando a máquina apresenta mais de um código de erro, qual que eu resolvo primeiro? Qual a sequência que eu... Tem uma sequência que você recomenda? Isso aí é muito raro de acontecer, porque é possível a máquina apresentar vários códigos de erro. Quando a máquina fica apresentando, eu já peguei máquinas aqui, equipamentos aqui, apresentando vários códigos de erro, um atrás do outro, em sequência. Tá. Isso aí não é erro, né, preciso, apropriado no equipamento e sim na placa eletrônica. E aonde eu encontro isso na placa eletrônica? Geralmente é no X1, ou seja, no cristal de quartzo. O cristal de quartzo, a função dele é acelerar, fazer com que o microcontrolador trabalhe em alta velocidade. Então, ele fica modulando a frequência em cima do microcontrolador. E quando ele está com defeito, ele fica alternando os erros no visor. Isso é propício das máquinas, tá? Então, agora, pode ocasionar, por exemplo, um erro, vou dar um exemplo para vocês aí, pode ocasionar um erro de sensor de degelo com um erro de sensor de descarga? Bom, difícil. Poder pode, é difícil. Ou seja, ao mesmo tempo queimou 2 sensores de uma vez. Ela pode, então, estar alternando. Ou seja, a unidade externa está reportando que tem um erro lá no condensador e fica também a unidade interna reportando para o micro que tem um erro na unidade interna. Então, fica os 2 erros, tá? Os 2 erros no visor. Ora um, ora outro. Por quê? Porque você tem 2 problemas. Um lá no condensador, que está reportando para a unidade interna, e o outro da unidade interna está reportando para o micro da unidade interna. Ok? Perfeito. Boa. Ó, só avisar a nossa audiência aí que saiu a hashtag, então inverter na prática, tudo maiúsculo, só colocar a hashtag. Colocou uma única vez, você está concorrendo, a gente vai sortear 3 testes de inverter nesta noite de segunda-feira. E para a galera até que comentou aqui que fez os treinamentos da Midea, então está tendo um tempo hábil para fazer o envio, a Midea vai mandar. Mas se você está impaciente, está querendo ter o seu teste inverter na mão, coloca a hashtag, a gente vai sortear 3 hoje e se você concorrer, vai receber esse teste inverter sem custo nenhum aí no seu endereço, no conforto da sua casa. Eu queria até fazer um complemento, voltando à nossa live aqui. Muitos colegas têm relatado que alguns equipamentos novos com R32, na hora do startup, o equipamento não tem rendimento e, em muitos casos, está sendo recomendado fazer o descarte desse fluido, entrar com vácuo novamente e uma carga nova por balança. É o que o mestre falou. O sistema ele tem todo um controle, os sensores têm todo um controle do sistema que não deixa o compressor rampear até o final, e aí a gente não sabe se isso é um problema de transporte, que deixa o equipamento que perde alguma carga, só que a gente não tem como mensurar, então a gente até tá vendo alguns relatos de instaladores que faz o descarte da carga que veio pelo fabricante. Obviamente, se tem algum problema, o cara quiser acionar a garantia, a assistência técnica, faça, mas eu já tive alguns colegas e até em uma instalação que eu assumi a responsabilidade, fiz a substituição ali do fluido refrigerante e o equipamento voltou a funcionar e era equipamento com R32, então ficar esperto daí que pode deixar você com dor de cabeça aí na hora do startup do equipamento, tá acontecendo com frequência e é uma coisa que a gente tem que saber lidar, como o mestre falou, tem algumas observações em cima do R32, ele é transitório, vai vir um novo fluido substituindo ele, isso aí a gente já sabe, já viu até lá na China, né, turma?
E é É isso aí, bem mais flamável do que o R32. É bem mais flamável do que o R32. Por isso a gente tem que se habituar e tem que trabalhar direito. Tem que cada vez mais, como o Roberto fala e sempre, com as boas práticas. O Roberto deu dicas aí de desligar o disjuntor, etc e tal. Mas pegar as boas práticas do fabricante e seguir muito, muito, muito o que eles estão falando, que não é à toa. Não é pra gente perder tempo. E até no Midea Play tem treinamento exclusivo de R32. Então, se você tem alguma dúvida aí, entra no Midea Play que tem treinamento, tem live. Aqui no Fala Refrigerista a gente falou muito de R32. E assim, deixando bem claro, eu não defendo o R32, eu só falava que ia acontecer. Porque aqui em casa todos os equipamentos são R32 já há tempos. E o meu portátil é R290. Então, assim, Mas, rapaz, eu só tô falando que vai acontecer, não que é bom. Eu tô gostando do R32, sabe por quê? Eu carrego o condensador no lombo, meu irmão. As condensadoras agora estão tudo pequenininha, levinha, e eu tô gostando, viu, mestre? Só me desculpa, o Rodrigo e o Roberto, mas eu tô gostando e eu tô subindo as condensadoras dando risada. Jogue com gaivota, mas não é brigar. O R22 é melhor que o 410, que é melhor que o R32, não é isso. A gente está alertando aqui para o que vai seguir o nosso mercado. E a gente já falava há 2 anos que o nosso mercado ia seguir para o R32, vai ficar um bom tempo aqui ainda, não é que vai acabar o ano que vem. Uma hora ele vai sair muito mais rápido do que ficou o R22, muito mais rápido do que ficou o R410, porque o R410 é dos anos 2000 aqui no Brasil, atenção, no Brasil dos anos 2000, não é uma coisa nova também. E ele vai passar rápido, mas assim, não é para o ano que vem. A gente vai trabalhar alguns e na verdade, muitos anos com o R32 ainda. E o próximo, tudo indica 99% hoje, que é o R290. Os caras não devem estar gostando do R32, não. Boa. Marizia, você ia perguntar um negócio que dá até medo, Marizia. Chega a coçar. Não, são duas questões. Eu tive essa questão com o R32. Logo quando lançou o R32 no mercado, eu comprei a máquina e fiz alguns testes aqui. E realmente ela tem uma absorção de temperatura, de retorno, de feedback de temperatura muito boa. No gráfico de pH, ele é muito bom. Porém, tem essa questão da inflamabilidade aí. Enfim, mas o Messias já falou. Mas, professor, uma outra situação. Eu estou com um probleminha no equipamento e, do outro lado, existe uma máquina igual, que nem eu tenho 2 X-Power aqui na minha empresa. E aí, deu um problema. Eu vou lá, tiro a que está funcionando e coloco naquela que está queimando, para ver se é aquela placa mesmo, se não um ventilador ou alguma coisa. Eu posso fazer isso? Em alguns equipamentos, sim, vai dar certo, outros não. Vou dar um exemplo para vocês. Você pode pegar, por exemplo, uma Carrier X-Power, aquela mais antiga, ela vem com várias versões de software. Então, muitas das vezes, se você pegar uma placa eletrônica que tem um software, por exemplo, a 70, por exemplo, final 70, você vai pegar a 69, não dá certo, ela vai dar erro de comunicação serial. Então, muitas das vezes, você vai pegar um ar-condicionado que tem os mesmos parâmetros de funcionamento com a unidade interna, vai rodar, beleza. Mas outras máquinas, outros equipamentos não vão rodar. Então, isso depende muito de máquinas e modelos para máquinas e modelos, tá? Então, essas máquinas mais novas funcionam perfeito, tá? Agora, as mais velhas, como a X-Power, as outras aí, algumas, até a LG, por exemplo. Por exemplo, eu vou pegar uma LG modelo, uma Dual Inverter, tá? 12 mil. Vou jogar aí, por exemplo, numa 12 mil que seja a mais antiga, não vai funcionar. Umas funcionam, outras não funcionam. Porque as mais novas não usam a EEPROM externa, e sim internamente no microcontrolador, igual eu já afirmei. E umas funcionam, outras não funcionam. Depende muito da máquina e modelo, tá? De uma para outra, ok? Professor, vou até mudar a pergunta um pouquinho. Vou mudar a pergunta do Marizia um pouquinho. Tô lá com 2 máquinas igualzinhas, irmã gêmea. Abri lá a placa final 30, EBM, não sei o que lá, tal 30. Aí a outra do lado, EBM, não sei o que lá, 30. Mas a máquina que parou, tem um pipoco na placa, né? Tem um pipoquinho lá na placa. Acho que essa placa aqui tá ruim. Tem algum risco de eu pegar... É igualzinha, viu? As máquinas são gêmeas. Sim. Tem algum perigo eu pegar a placa do lado que tá boa e colocar no lugar dessa placa que tá ruim?
Não, de forma maneira nenhuma. Depende muito a questão, por exemplo, aquilo que eu comentei, placas, tem placas e placas. Vamos lá. Se eu pego, por exemplo, uma Yoshi 36 mil, por exemplo, aquela que usa duas placas, ou 30 mil que usa duas placas. Então, se eu pegar um dispositivo de uma placa eletrônica, tem uma placa que ela é uma placa chamada placa de potência e a outra placa de comando. Então, aí eu tenho uma outra do lado que é a mesma unidade. Se a placa de potência dessa aqui, da minha aqui, do lado esquerdo, estiver em curto, se eu pegar a placa de comando da outra unidade que está funcionando e colocar aqui, vai colocar essa placa em curto também. Então, isso vai ter um problema. Tá? Então, você tem que ter cautela. Por exemplo, vamos lá, você pegar uma placa de um VRF. Você tem dois VRF, um funcionando e o outro parado. Você pega a placa de controle, que é a placa ali onde faz todos os parâmetros de acionamento. Você vai tirar uma placa de controle de uma que está boa, colocar na placa de controle da outra. E se a placa de potência, ou seja, IPM, ponto certificador, estiver em curto, a hora que você injetar ali, vai passar para a placa de controle. Então, tem que tomar muita cautela quanto a isso aí, tá? Quando usa duas placas eletrônicas, aí sim, você tem que parar, dar uma pausa e verificar certinho. Agora, quando tem uma só, não tem problema algum. Tô que nem o ventilador também. Aprendi na dor, professor. Uma vez foi 25 pau de placa nessa brincadeira. Se comprar duas, tem desconto? R$1.000. Pois é, tá vendo? E aí? Não, tá todo mundo dando risada, mas levanta a mão. Quem está na tela aqui, quem já queimou uma placa por ter... Não, eu só queria ter certeza se tá... Não, a única coisa que você não tem é certeza. Quando você vai tirar uma placa boa para colocar, é uma coisa que você não tem certeza. Então, coloca aí nos comentários. Quem é sincero, Bessa? Eu já queimei mais de um. Eu não queimei, mas é triste o negócio, hein? O Graciano colocou, isso é perigoso porque tem os periféricos em curto que pode queimar a placa. Pode queimar. Os periféricos que ele está dizendo aí seria motor de ventilador, você entendeu? Principalmente no motor BLDC, pessoal. No caso de duas placas, ou tem equipamento, tem 5 placas, como o equipamento Fujitsu ou alguns outros, então foi o que o Roberto falou, de repente a primeira placa, onde chega a tensão nele, a placa de potência, se ela tiver em curto, ela vai levar as outras. Entendeu? Vai queimar, você troca a placa. O senhor Francisco está dando boa noite para a gente, falou que é uma satisfação estar com a gente novamente na tela, tá? Que ele estava com saudade, e um grande abraço para todos nós. Obrigado, senhor Francisco. Você aprendeu. O Maresia aprendeu chinês lá, mandarim, Roberto, lá na China. Ele está traduzindo ali, ó. Ele viu tudo isso nessa frase? Boa. Ó, quem nunca foi fazer o atendimento no cliente, aí você vai lá, e pode ser até nos casos aí de multisplit, que são equipamentos que têm uma complexidade maior de fazer o atendimento, você vai lá, não, eu comprei a placa, o técnico falou que era tal placa, eu comprei ela, aí ele instalou, o equipamento não funcionou e ele não atende mais. Eu não sei o que acontece. Eu mando mensagem e ele não me responde. Roberto, eu vendo placa de alguns fabricantes aqui. Você manda a placa embalada, a placa ela sai testada de fábrica. Aí chega lá o cara fala, mas a placa não funciona. A minha placa não funciona. E aí? Cara, você fez tal procedimento? Não. Você usou a pasta térmica? Não. Então queimou a placa. Acontece muito isso daí, Bessa. São cuidados que tem que ter, né, pessoal? Tem cuidados que tem que ter. Pois é. Michael, você liberar o microfone aí. Imagina a resposta que o meu irmão dá quando o pessoal no grupo lá dos mecânicos fala: Ô, Fernando, ó, placa aqui tá queimada, mas tem uma máquina igualzinha do lado. Vixe! Vamos fazer teste. Rapaz, o bicho não é educado, não, Roberto. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, pergunta. Finalizar aí, Michael. Aí o Rogério faz aquela pergunta errada, assim, aí o Rogério já puxa as perguntas depois da galera. Legal. Professor, como que eu vou saber se uma placa ela tem conserto ou não? O que eu tenho que observar nessa placa? Se compensa consertar, ou se ela tem conserto, se não tem?
quais são os passos que você pode falar para nossos amigos que estão aqui assistindo, o pessoal que está começando, o pessoal que já trabalha com placas, até se alguém, né, que, professor, trabalha com placa, quiser deixar nos comentários o que eles observam, né? O que eles observam na hora de fazer um conserto, ou se já condena ou não. O que você pode falar para a gente, professor? Então, se compensa consertar a placa eletrônica, a placa do ar, se compensa ou não, vai, moço. Tem conserto ou não, Nossa, se compensa e tem conserto. Claro, pessoal. Claro. A questão é o seguinte, veja bem. Compensar, compensa. Sempre compensou, tá? Porque os gastos, pessoal, de um conserto, um reparo de manutenção em placa eletrônica, são muito pequenos. Muito pequenos em relação ao valor do equipamento, ao valor da placa eletrônica, tá? E como é que eu vou saber se a placa tem conserto ou não? Isso é uma análise a ser feita. Sempre que eu falo para o pessoal, sempre o seguinte. Claro, todos nós sabemos que a primeira análise é sempre visual, né? Nós vamos verificar o equipamento, se tem ofuscação, um capacitor inchado, trilhas rompidas, esse tipo de coisa. Aquecimento no sistema, nos próprios componentes. Então, essa análise, ela vai te fazer com que você comece a testar os componentes eletrônicos. Por isso, é claro, você precisa de uma experiência em saber como testar os componentes, saber como funciona o componente, a qual vai ser testado, correto? Então, como saber aonde está, aí é uma análise. O que eu falo para o pessoal é o seguinte, o que eu divido a placa? Eu divido a placa, pessoal, como se fosse uma casa. Tá? A placa eletrônica, para mim, eu divido ela, pensa aí como se fosse o seu lar, sua casa. A sua casa tem banheiro, tem cozinha, tem sala, tem vários quartos, tem garagem e tal. Então, assim, veja bem, a mesma coisa é a placa eletrônica. Ela também tem seus setores, ou seja, os seus blocos, tá? Cujo qual é parecido com a casa, tá? Então, assim, em relação a você fazer essa comparação. Então, por exemplo, se a placa eletrônica ela acusou um erro que está lá no quarto, não há necessidade de eu trabalhar lá no banheiro ou lá na cozinha. Não, eu vou trabalhar lá no quarto, cujo qual é aquele setor onde está o defeito. Tá? Então, fica mais fácil você visualizar. Só para você ter ideia, a placa eletrônica do ar-condicionado do condensador, ela tem aproximadamente 36 ou 37 blocos. Olha só, 36 ou 37 blocos, ou mais, dependendo do tamanho da placa. Cara, então é muito componente, mas tem um porém. Você esquece que tem blocos da placa eletrônica como circuito AC Detect. Tem placas eletrônicas que o circuito AC Detect é 2 componentes. Tem placas eletrônicas que o circuito AVP é 3 componentes. Tem placas eletrônicas que o circuito UVP é 2 componentes. Então, são blocos muito pequenos para você analisar. Se torna muito prático para você analisar. Aí você pega, são 36 blocos. Pessoal, mas 36 blocos, cada bloco tem blocos que tem 3 componentes, 4 componentes, 5 componentes, 6 componentes. Tá, pessoal? Então, se torna muito, muito, muito fácil e prático você fazer a manutenção e reparo do equipamento eletrônico. Boa, Roberto. Vamos para perguntas. Nós temos aqui as perguntas favoritadas. Você quer falar alguma coisa, Maresia, com essa placa na mão? Não, Rogério, essa daqui ó, é uma placa que você visualmente você já sabe qual é o defeito. Fujitsu 18 mil. Ó, pasta térmica. Seca. Foi passado pasta térmica. E na fonte de diodo não tem sinal de pasta térmica. E aí o cliente falou que a placa estava queimada. Marizia, essa placa, para você fazer um teste na bancada, ela te dá 90% de chance dela estar boa. Você fecha aí o reator, o fio laranja e o fio branco, aplica a tensão nela aí no fio branco e o fio preto, ela vai startar, ou seja, ela vai atracar o relé. Atracou o relé, você coloca o serial nela, beleza, pode mandar embora que ela está boa. Tá? Outro porém, Marizia, a questão da pasta térmica e nas pontes retificadoras, nesse ar-condicionado aí, ela tem um isolante térmico, tá? Então, muitas das vezes não usa não usa pasta térmica na ponte retificadora, mas no IPN sim, tá? Maresia, já faz uma videochamada e ressuscita essa placa aí, Maresia. Tranquilo. Bora. Já te deu a letra, Maresia. Já é só fazer a videochamada para você ressuscitar ela, Maresia. Tranquilo. Amanhã eu deixo pro Messias. Isso.
Vamos ver aqui as perguntas. O que nós fazemos? Para quem é novo, né? Deixa eu explicar como é que nós fazemos. As perguntas que vocês vão colocando, nós vamos favoritando. Perguntas que já foi respondida, muitas vezes a gente tira ali do favorito e a gente passa ela as que não foram feitas as perguntas. Algumas outras pode ser que repetida, a gente só repassa ela aqui, mas nós vamos perguntar tudo que vocês perguntam, professor. Nós vamos tentar responder aqui. O Ednilson está perguntando do CH3, Roberto, tá? Ele está dizendo que pega bastante na LG, tá? Que é falta de fluido refrigerante, tá? Certo. Então, mas ele é o 410, né? Pelo jeito, né? Sim, é 410. 410. Pessoal, a questão de falta de fluido, vamos lá. É importante isso aqui que eu vou falar, pessoal. Quando você... o seguinte, a maioria dos técnicos hoje no Brasil não usa válvula de proteção. Não usa. Fala a verdade, não usa. Tá? Tipo aquelas válvulas ZL, né, Roberto? É isso que quer dizer, né? Exatamente. O que acontece, pessoal? Para que serve aquela válvula? Aquela válvula serve para você não ter perca do R32 na composição do 410. E serve também para não deixar entrar oxigênio dentro do sistema. Então, quando você não usa aquela válvula, você vai jogar o manômetro ali lá na válvula de serviço. Obviamente, a hora que você vai apertar ali, aquele fluido sai. Isso é óbvio, você sabe disso, que sai. Aquele fluido que sai é o mais denso, que é o 32. O 32 saindo, você quebrou a composição. Se você fez isso 3 vezes ali na válvula, meu amigo, você já pode trocar o gás, porque não vai funcionar. Não vai haver leitura na descarga. Então, já era. Então, assim, é muito importante você saber o quê? Se deu algum erro na máquina, é o erro de gás, então você vai lá e corrige o gás. Se tem algum microvazamento, você tem que corrigir o microvazamento. Tá? Então, se você coloca gás e o gás desaparece, obviamente você tem um problema de fuga. Né? Você precisa de analisar o sistema, o circuito, o sistema todinho do ar-condicionado e fazer essa avaliação. Agora, é importante você, todas as vezes que você for trabalhar com manômetro na válvula de serviço, você ter a válvula de proteção para que você não quebre a composição, principalmente do 410, tá? A questão do R32, acontece isso? Não, pessoal, o R32 não é composto, tá? A taxa de compressão do R32, ela é 1,6 aproximadamente, maior, 1,6 maior do que o R410. E também ele tem a vantagem de resfriar muito rápido, né? Então, você não tem problema de fazer uma mistura química igual o 410, tá bom? Então, você tem que saber que você precisa trabalhar com válvula de proteção para manusear esse sistema, tanto 32 quanto 410, e se está tendo fluido de refrigerante, você tem que fazer a correção do sistema. Show. Próxima pergunta. Estou com uma dual inverter 18.000 BTUs, não dá código de erro e o compressor não liga. Foi bom comentar isso aí. E eu não falei isso ainda. Vamos lá. Pessoal, você chegou na casa do cliente, o cliente está falando que o ar não gela, ele liga a unidade interna, a unidade externa pode também ligar, só que não gela o sistema, tá? E também não dá erro. Ou, muitas das vezes, ele liga a unidade interna e o cara nem lá fora foi, que a unidade externa não está ligando e não dá erro. Obviamente, às vezes, o que acontece muitas das vezes? A unidade interna liga, mas a unidade externa não liga, mas também não dá erro. Então, quando você se deparar com qualquer equipamento eletrônico, do ar-condicionado inverter ou convencional, tá? Ou convencional, que ele funciona a unidade interna, não entra a unidade externa e não dá erro. Tá? O que você tem que fazer? Primeira coisa, uma análise de todo o circuito de NTC, ou seja, sensor de temperatura, sensor de degelo, sensor de descarga, qualquer sensor vai fazer paralisar o sistema. Todos os sensores paralisam o sistema. Qualquer sensor, tá bom? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é aquilo que eu comentei sobre os gases, tá? O gás também faz com que isso aconteça, principalmente a quebra da composição do 410, não vai haver leitura, o sensor vai ler como não tem gás. Não tendo gás, simplesmente vai bloquear. Outra coisa, sensor alterado, principalmente sensor de degelo oxidado, sensor de degelo alterado seu valor, não dá erro e o sistema não entra, tá? O sistema não entra, tá bom? No ar inverter, pessoal, você nunca vai ver o equipamento funcionar por um determinado período sem gás. Ele não vai funcionar sem gás. Ele é preparado para não funcionar sem gás. Exatamente proteção do compressor. Ele é preparado para isso. Ele pode funcionar um pouquinho, mas logo ele vai paralisar. E se não der erro, o sensor está lendo errado.
E se o sensor da unidade interna, do degelo da unidade interna, não detectar fluido refrigerante, tá? Que vem lá do compressor, da bomba, lá do compressor, impulsionado pelo compressor, o gás, então o que ele vai fazer? Ele vai paralisar o sistema. Se ele tiver alterado, o range dele alterou para cima ou para baixo, ele vai bloquear o sistema, não vai dar erro. Então, ar-condicionado não dando erro, o que é o defeito? Primeira análise é sensores. Tá? Pode estar na placa? Claro que pode estar na placa também. Boa, Roberto. Temos mais perguntas aqui. Professor Roberto Messias, o erro C102, na verdade, da Samsung, não tem no manual. Como achar esse erro? Acho que foi mais ou menos o que o Roberto falou, né? Quando não acha o erro, né? O que deve ser feito, né? Como no começo da live. Esse erro aí é da nova Samsung, tá, pessoal? Da 8 Polo. Justamente, da 8 Polo Samsung, da nova. Então, a questão é o seguinte, pessoal, também a questão da leitura, tá? Tem isso aí, já peguei muitos alunos aí lendo, fazendo a leitura errada dessa leitura, principalmente do Samsung, tá? Esse erro eu não peguei ainda, não peguei. 108 que você falou aí, Rogério? 102. Oi? 102. Tá, 102. Tá, esse erro eu não peguei, o erro 102, não visualizei ainda, nem visualizei no manual do fabricante, mas se não tem, eu vou até anotar aqui que eu vou visualizar esse erro aí. Eu gosto de saber disso aí. Então, se não tem, você faz aquilo que eu comentei, pela análise, tá? Para quê? Muitas das vezes, pessoal, uma sujeira que dá, que o circuito, ar-condicionado, que ele tem proteção ali lá no sistema de proteção de sujeira do filtro. Você precisa visualizar isso aí. A maioria das máquinas hoje tem isso aí, tá? A maioria das máquinas tem isso aí hoje. Então, você precisa analisar isso aí. Outra coisa também que pode ocasionar um problema de erro de leitura é sempre, pessoal, no gerador de íons, tá? O gerador de íons, se ele está com defeito, ele provoca erros na placa eletrônica, cujo qual não tem no fabricante, tá? Então, atenta para isso aí, tá? Então, o gerador de íons, que é o gerador de ozônio, entre aspas, né? Só entre aspas, tá, pessoal? É para vender, tá? Então, isso aí pode ocasionar em defeito. E também no circuito de Wi-Fi do equipamento. Então, o que eu aconselho? Desliga o gerador de íons, desliga o Wi-Fi e liga o sistema. Porque qualquer erro no Wi-Fi, na leitura do Wi-Fi, qualquer erro no gerador de íons, tá? Vai ocasionar em problemas cujo qual não tem no fabricante. Isso aí você pode escrever. Boa. Próximo Messias, sobre as lendas de algumas placas que estão estragando após o recolhimento do fluido, isso pode acontecer de fato ou não? Já passei por isso 2 vezes. Tá, você está falando da Electrolux aí, a nova Electrolux. Tá, vamos lá, pessoal. O que aconteceu com essa Electrolux? A Electrolux, ela entrou numa errada muito grande com o engenheiro engenheiro não, na verdade foi um engenheiro. Isso aí, eles compraram uma tecnologia chinesa, tá? Cujo qual o IPM, o módulo inteligente de potência, ele veio totalmente mal dimensionado em relação ao compressor. Ou seja, o IPM dessa placa eletrônica, cujo qual nós estamos citando, ele é do tamanho do IPM do motoventilador. Isso é impossível esse cara funcionar. Então, por que acontece a questão de recolher fluido e tal? Não é só recolher fluido, pessoal. A questão é corrente. Ele não tolera a corrente ideal do compressor, ou seja, a corrente do compressor trabalha, ela não é ideal para esse tipo de componente. Então, onde está o erro nesse equipamento? Está no mau dimensionamento de corrente, leitura de corrente do compressor para o componente. Por quê? Porque o compressor subiu a corrente por qualquer motivo que seja. Um cano entortado, excesso de gás, ou até linha muito longa, linha muito curta, perdão, vai fazer com que essa placa entre em curto.
E ela entra em curto tanto o shunt, que entra em curto primeiro, e depois, em sequência, o IPM. Por quê? O módulo IPM. Por quê? Porque a tolerância, a capacidade de corrente tolerada por esse componente é muito diferente, ou seja, totalmente fora do padrão de funcionamento do compressor. Então, o compressor joga muita corrente, ele precisa de trabalhar em alta velocidade, a 6.000 RPM aproximadamente, vai fazer com que essa corrente suba e aí simplesmente o equipamento pifa. Então, na verdade, isso aí, na questão de mito, pode ser verdade, sim, por causa da corrente, tá? Então, na verdade, se resume em quê? Corrente alta, o circuito eletrônico não vai aguentar e vai queimar, tá? Beleza. Vamos para a próxima aqui. A questão da pasta térmica, Roberto, que resseca, né? Na pasta térmica que resseca, como identificar que o problema é no dissipador de calor? Peguei uma marca X e veio sem pasta térmica. Ah, tá. Você está falando da Midea Liva do 912.000 BTUs. Tá. Pessoal, quando você se deparar com esse ar-condicionado, eu vou explicar o que aconteceu com esse ar-condicionado. A Midea contratou uns índios lá, uma época... Contratou uns índios lá em Manaus para trabalhar lá na fábrica, e eles, coitados, não sei se foram mal instruídos, não sei o que houve, eu sei que eles colocaram pasta térmica na ponte retificadora e esqueceram o IPM, que é o principal. E eles lançaram vários lotes, pessoal, do Brasil afora. Até hoje eu pego essas placas aqui, só para você ter ideia, seu IPM funciona 2, 3 anos sem pasta térmica, cara. Como é que ele vai dissipar calor? Aí o que faz? Ele cria uma camada, uma crosta nele ali, e aí não tem transferência de calor e começa a queimar. Então, essa é a minha ideia, Liva. O que você precisa fazer? Lixa com a lixinha bem fininha, o IPM, a camada dele por cima, ela é metálica, tá? Ela é de cobre, lixa aquilo ali, passa a pasta térmica e troca o relé de start. Faça isso aí que o equipamento vai funcionar normal, tá bom? Mas tem que passar a pasta térmica sim. Isso aí foi um erro que aconteceu e já acabou, já foi embora. Os aparelhos que vêm com manta térmica têm dado muito problema devido ao calor aqui da região, né? Sim, tem uns caras, né, na internet diz que isso é mentira, né? Bom, é porque não mora aqui, né? Não mora aqui, porque aqui, pessoal, aqui não tem jeito. Aqui... Pensa bem, pessoal, aqui 43 graus, não, vocês falam 35 graus, né? 35 graus, aqui nós colocamos blusa de frio, entendeu? Aqui, ó, 43 graus aqui, na época de calor, 45, isso é normal. Então, o que acontece? Às 3 horas da tarde, o calor aí de, vamos supor, 40 graus, vamos jogar 40 graus, o compressor no sol, com a manta, todo fechado. Cara, para onde vai essa temperatura do compressor? Lá em cima, cara. A descarga não aguenta, entendeu? Então, para mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Isolar isso aí. Lembrando que a manta, o que é? Qual que é a função da manta? A função da manta simplesmente é ruído, ou seja, derrubar os decibéis do compressor. Professor, se passar com os cabos de alimentação por baixo das placas solar, causa algum problema futuro no rendimento das máquinas? Você vai causar um problema no sistema inteiro. Não existe isso aí, pessoal. Não existe. Pessoal, vocês têm que saber que tudo que gera energia, você está se tratando com equipamentos que geram energia e causam grande indutância e arco voltaico, tá? E isso é muito perigoso. É muito, 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 muito perigoso. Não é aconselhável, tá? Você pode ter um corte aí na comunicação serial devido à indutância no cabo. Você pode ter uma série de coisas aí, tá? Porque uma fuga de arco voltaico numa placa, na placa eletrônica, pode queimar todo o circuito. Tanto o circuito dos inversores solar, quanto o circuito da placa eletrônica. Inclusive, já aconteceu isso, tá? Cuidado com isso aí. Claro, depende bem da distância. Agora, depende bem da distância que está o cabo com o circuito da placa, o sistema da placa eletrônica, da placa solar. Então, depende muito aí o dimensionamento, o tamanho e a isolação que você tem que fazer. O certo, sempre correto, é passar um tubo, um cano, para isolar esse sistema, não deixar o ar livre, tá bom? Beleza. O Vivaldo falou o seguinte: professor, por favor, me dê uma informação. Eu posso aplicar o WD no casulo dos sensores, onde que entra ali os sensores, né?
quando estiverem com excesso de zinabre, ferrugem, em especial o sensor da evaporadora? Então, só que você aplicar o WD, você vai precisar de um tempo de reparação do WD. Você não vai aplicar o WD e ele vai imediatamente limpar o seu tubo, de jeito nenhum. É mais fácil você pegar uma lixinha fina e lixar, é mais rápido e melhor. Tá bom? Certo. Aqui acho que é uma afirmação, né? O Paulo está dizendo o seguinte: a Midea é a única fabricante que fornece o teste inverter. Seria bom os demais fabricantes copiar esse modelo para facilitar nossa vida em campo. Acho que já tem alguns fabricantes. Né? Acho que tem alguns fabricantes que têm alguns testes, né? De testes de placas também. Placas não, teste do equipamento em geral, tá? Existe alguns fabricantes, sim. É que a minha ideia facilitou muito. E o que eles fizeram? Eles trouxeram muito teste. Venderam, distribuindo, né? Tá? E a gente tem aqui, quer ganhar o seu? Participa do sorteio nosso aqui, que daqui a pouquinho o Bessa vai estar liberando aí 3. Não é 1, nem 2, é 3. E no online é bem acessível, né? Você vai comprar esses scanners, Rogério, no fabricante ele custa mais de R$ 1.500. Nas lojas, mais de R$ 3.000. Os conectores para você ligar nos notebooks e você conseguir fazer a leitura dos equipamentos, né? Então a gente tem de várias marcas, realmente, esses daí. Algumas marcas têm um específico para VRF, um específico para o restante da linha, né? Que é para os splits e multisplits. Só que são caros, são bem caros, Rogério. Quando acha ideia, vai na Tutoline. Quando acha, né? E detalhe, eu queria comprar de um fabricante, o cara não quer vender, porque eu tenho que vender 10 condensadoras VRF para poder comprar o teste. Eu acho isso assim, isso é muito feio, ridículo. Porque eu instalo durante 10 anos determinada marca. Só que no ano que eu não vendo 10 condensadoras, eu não posso comprar mais uma ferramenta. Eu acho que isso daí é muito, muito feio. Então é complicado. A minha ideia, você vai na Totaline, se eu não me engano, não é 300, tá por volta de R$300 esse teste. Então, assim, não é de graça, mas é muito mais acessível do que você pagar 2, 3, 8 mil reais, né, Marizia? Numa ferramenta. Tem gente que aluga ferramenta por 4 mil, né, Marizia? Colegas aí, o Marizia já pegou. Teve um parceiro que cobrou isso de mim aí para fazer um check run no equipamento. Não precisa dar detalhe, Marizia, eu só falei que tem gente que cobra 4 mil reais para fazer essa leitura. Então, é complicado, né? E é um teste muito mais em conta. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda tanto e é para a marca, exclusiva para a marca do cara. Ajuda tanto o técnico a pôr em reoperação o equipamento da marca dele, que faz uma presença com o cliente. É bom para a marca dele, é bom para a imagem dele, que o aparelho dele volte a funcionar rapidamente, de maneira precisa, né? Que não acha, esse equipamento aqui XPTO não funciona, vamos trocar. Geralmente o meu cliente, quando dá problema numa marca que é muito caro o conserto ou não acha conserto, ele não compra aquela marca, ele substitui por outra. Se ele tem que trocar o aparelho, em 90% das vezes, o meu cliente compra outra marca, não sei de vocês. Se passar 60% aqui do custo do equipamento, eu já mando comprar outro. Bom, sim, mas da mesma marca ou de outra que a gente compra? Não, aí eu pego outra marca, né? Hashtag tá na tela de novo aqui, Inverter na Prática, todos colocaram, daqui a pouquinho o Besser vai estar liberando aí o sorteio de 3 testes Inverter. E a última pergunta aqui é do nosso amigo Rodrigo Men. Rogério, fui procurar meu boné no Inverter na Prática e percebi que fiquei sem na Febrava. Em janeiro estarei no Brasil. Pode enviar um para FR? Aí, Roberto. Nós também? Nós também? Eu também não tenho? Eu não tenho. Levaram até o nosso, né? Os alunos levaram tudo. Ó, Rogério, você tem no mínimo 5 motivos para mandar fazer boné no Inverter na Prática agora. Vamos fazer. Mas camisa eu tenho 2, hein? Ó. Aí, ó. Gravar meus videozinhos de Inverter, eu vou usar. Você já tentou colocar ela já? Vê se serviu aquela camiseta slim? A Angélica jogou na cara aqui agora. Falei, e o boné do Inverter, né? Não, vi a camiseta. Lembra que acabou os bonés lá? Vi a camiseta e falei, sem graça você. Banjou aí. Também não tem. Também não tem, Thiago. Mas vamos ter que providenciar algumas delas, né? Bom. A campanha aqui, Thiago. Tem a enquete, né? Michael, você consegue ir lá pegar a enquete para nós
passarmos para nós, né? Pedir para o pessoal dar um print, marcar a gente aqui, o professor Roberto. E lembrando, depois... vou dar o print aí primeiro, que eu vou dar um... Por que é print e vocês param de falar? Isso. É verdade, né? Para não ficar com a boca. Não, mas tem um amigo nosso, quando ele tira o óculos, aí você vai falar com ele alguma coisa, ele tira o óculos para ouvir. Pensou? Eita. Bom, pessoal, tô com a enquete bacana, aqui, hein, professor? Obrigado. 10 horas da noite, mais de 300 pessoas aqui na live com a gente. Manda aí, Michael. Então a enquete aqui deu o seguinte, Então a gente tem agora, se o pessoal olhar ali na enquete, né? Tem 241 votos, agora ao vivo, né? E a pergunta foi o seguinte: você tem segurança de fazer ou contratar um conserto de placa? Então teve três respostas, né? Que vocês podiam escolher. Então aqui a primeira resposta: faça o conserto. Então o próprio profissional que está assistindo a live, ele faz o conserto, deu 61%. Que legal, o pessoal já está estudando, o pessoal está empenhado em consertar a placa. O pessoal do Inverno na Prática. Boa, turma aí tá afiada, Rogério e professor Roberto. Surpreendeu a resposta. E a segunda resposta ali, contrato ou conserto, deu 26%. A gente espera que você vai mudar, que o rapaz vai começar a fazer esse conserto. E a terceira resposta, só utilizo placa nova, deu 12%. Então o pessoal está preferindo fazer o conserto. E a pessoa mesmo, tá estudando ao invés na prática, né? Eu tô hoje nos 12%. É falta de conhecimento, legal, gente. E aí aqui veio o pessoal que tá na semana de Viver de Inverno, estava conosco a semana inteirinha, o Roberto fazendo live aqui junto comigo. Hoje nós fizemos às 7h30 também, e uma surpresa aqui para vocês. Não sei quem não estava lá no Inverno na Prática de hoje, né? Amanhã nós vamos fazer um 0800 extra, tá? Por quê? Muita gente estava perguntando, mas e componentes? Eu preciso entender um pouco mais de componente, como é que eu faço para procurar componentes e tal, né? E aí o Roberto, sugeri para o Roberto e ele autorizou. Amanhã nós vamos estar às 20 horas no canal do Roberto Messias, tá? E no meu canal também, nós vamos estar rodando uma live ao vivo para falar tudo sobre os componentes, como que eu identifico, como é que eu localizo os componentes na placa, como é que eu faço para comprar esses componentes, né? Então não perca, gente, que amanhã tem mais conhecimento aqui Rogério, para quem não... Acho que é difícil ninguém daqui do Fala Frigista conhecer o professor Roberto, mas quais os canais que eles podem assistir amanhã a live? Sim, no YouTube. Amanhã ele vai assistir no YouTube, né? Roberto Messias, ou no meu canal, Rogério Lima Split Peças, tá? Nesses dois canais vai estar passando ali ao vivo, a partir das 20 horas, horário de Brasília, né? Vai estar passando sobre esses componentes, né? E eu espero que todos apareçam por lá para poder curtir um pouquinho de mais conhecimento. E você sabe, né? Sempre o Roberto traz alguma coisa nova, né? Ele traz sempre alguma coisa na manga ali. Sabe o que eu queria até falar para a nossa audiência, para os instaladores? Nos seus grupos aí regionais, a gente sabe que tem vários grupos, cidade de Adamantina, cidade aí de Blumenau, Paulínia, São José dos Campos, tem sempre o grupo dos instaladores. Procure aí o pessoal que fez os cursos do Roberto Messias, porque essa comunicação, você começa a fazer uma amizade, trocar uma ideia e vira cliente, leva umas placas, leva um equipamento para fazer manutenção. Inclusive, eu tenho até um colega aqui na minha cidade, São José dos Campos, que eu preciso conversar com ele, que é o Júnior. O Júnior sempre está com a gente aqui nas lives do Fala Refrigerista, e ele é aluno aí da Inverter na Prática, e a gente é bom fomentar isso, porque a gente fica muito tempo só querendo colocar placa nova, que é o que o Men falou ali, mas com os custos elevados, a gente, depois da pandemia, as placas aumentaram, nunca mais baixou, elas sempre se mantiveram. O problema é que agora elas não têm, mesmo que você queira comprar, em muitos casos não tem, e o reparo é uma boa solução. Então, procure aí todos os alunos do Inverter na Prática, todo mundo que está trabalhando. Os que eu conheço não tem tempo vago para chegar, tô de bobeira, me dá 3 plaquinhas para consertar. Ali é a que você precisa, qual que é que está com mais urgência, qual é que eu posso entregar. Tudo bem, eu entrego essa aqui semana que vem, mas o restante vamos ter que negociar. Então, todo mundo que consegue também está com bastante trabalho. A gente fica feliz que esse mercado está aquecendo. Isso é importante, porque quanto mais consertadores de placas aí, mais a gente vai ter rapidez e agilidade no atendimento dos nossos clientes aqui de climatização. O que o time do Fala Refrigerista agradece, manda um grande abraço para todos aí de Cuiabá.
Fechado. Valeu. Então. Boa noite. Boa noite. E até... Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Um abraço. Um abraço para vocês. Até segunda-feira que vem aí. Um abraço, Valeu, pessoal.